Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao João Matas, a toda a equipe da Fosplay pelo convite, por terem lembrado do meu nome e pela oportunidade de falar um pouco do meu trabalho e da minha história. Bom, eu falo que eu sou uma mineira muito paranaense. Eu nasci em Minas, no sul de Minas, toda a minha família é de Itajubá, no sul de Minas. E aos 2 anos de idade, meu pai veio transferido para o Paraná. Ele era gerente do antigo Banco Real, que hoje é Santander, né? E a gente veio para Foz do Iguaçu, eu vim para Foz com 7 anos e morei aqui até os 17, quando passei na faculdade. Eu sou filha de Wilson e Maria Laura Martins. Minha mãe, professora, e o meu pai, advogado por formação, mas nunca exerceu e sempre trabalhou no Banco Real. Essa aí sou eu, com 8 meses, lá em Minas Gerais. E aqui, 2 fotos minhas com os meus pais. Uma atravessando a antiga balsa para a Argentina, no Porto Meira, e outra passeando na Itaipu, lá nos anos 80. Meu pai morreu quando eu estava cursando o 6º ano de medicina e infelizmente não conseguiu ver a última filha se formar. Mas ele está presente dentro de mim, ocupando um espaço gigante e permanente no meu coração, da mesma forma que a minha mãe, hoje aos 86, participa de tudo o que eu faço na minha vida. Eu tenho 4 irmãos mais velhos, Cássia, Wilson, Paulo e André, e eu sou a caçula, a raspa do tacho, como dizia meu pai. Sou casada com Alex Teixeira, da W Teixeira Corretora de Seguros, e nós 2 tivemos o Theo, filho amado, desejado, a nossa maior alegria, que agora está com 11 anos. Eu escolhi fazer medicina aos 16 anos, quando estava cursando o 3º aqui em Foz, e passei no vestibular com 17. Quando eu passei no vestibular, meu pai falou assim: ou você vai morar com a sua avó, ou você vai morar com o seu irmão em Curitiba. Porque filha minha não vai morar sozinha, né? Naquela época, aquele cuidado todo que tinha, isso certo, né? E aí eu passei nos 2 e resolvi ir morar em Itajubá, fiz a faculdade em Itajubá, no sul de Minas, morei com a minha avó por um bom tempo. E depois de 6 anos de faculdade, os 2 anos da residência em ginecologia e obstetrícia, eu voltei para Foz do Iguaçu, né, que já tenho, meus irmãos moram aqui, minha mãe morou aqui muitos anos também, hoje não mais, ela está em Curitiba. Então Foz assim está no meu DNA. E desde que eu voltei para Foz do Iguaçu já são 22 anos, eu estou em Foz desde o ano 2000. Hoje eu tenho 25 anos de formada e destes 25, 22 atuando em Foz do Iguaçu, exercendo a ginecologia e a obstetrícia com toda a minha dedicação e amor. Mas, depois de 23 anos como obstetra, cuidando das gestantes e fazendo partos, eu parei para me dedicar mais à ginecologia, a qual sigo amando e me atualizando sempre. Olha, infelizmente, o próprio corpo todo da mulher é um tabu. A minha área, que é a ginecologia, a gente vai falar dos genitais das mulheres. Os genitais das mulheres são um tabu. A gente fala de menstruação. Menstruação é um dos maiores tabus. E falando de genitália, a gente está falando da sexualidade da mulher. Tudo isso ainda é tabu. Já melhorou muito, mas se a gente falar, por exemplo, do item menstruação, a mulher ainda sente vergonha, ainda sente nojo, ela desconhece, ela às vezes sente uma raiva, um descontentamento, o próprio ciclo dessa mulher oscila, ela não se reconhece, ai que fresca, ai tá de TPM. Então, tudo ainda é um tabu. A gente tem que se desconstruir dessas influências todas em cima do corpo da mulher para a gente se dar bem com ele, para a gente se amar, se gostar, para melhorar a nossa autoestima. E a ida ao ginecologista, na verdade, é a gente se deparar
com tudo isso, né? Eu vou despir da minha vergonha e vou lá, doutora, estou passando por um problema que me envergonha, que me entristece, que me magoa, né? Então é por isso que ainda hoje em dia, claro que já melhorou, mas ainda hoje em dia falar do corpo da mulher ainda é tabu. Olha, é uma coisa que eu chamo de minha filha. A campanha Saia com Saia é a primeira campanha de saúde íntima feminina do Brasil e a qual eu tenho muito orgulho e trato realmente como filha. O que aconteceu? Nesses anos todos de experiência clínica, de consultório, daquele momento de intimidade com a saúde da mulher, eu fui percebendo que a mulher estava tendo problemas evitáveis só por não saber como se cuidar, só por não saber coisas simples como é a higiene e a vestimenta, por exemplo. E aí, depois de tantas repetições, né, falando para tantas, eu falei, pera lá. Nessa época eu escrevia na revista Diva e eu resolvi, eu vou começar a escrever sobre isso, só sobre isso. Eu vou fazer um intensivão na cabeça das mulheres, como que elas devem cuidar da sua região íntima. E eu nem imaginava que isso ia virar campanha. E aí eu fui para São Paulo, eu fiz um curso para palestrantes com o Roberto Chiniachik. Ele diz que ele foi o primeiro a usar a palavra palestrante. Fiz esse curso com ele porque eu acho que o assunto era tão importante que precisava de uma pessoa mais bem preparada. Fiz o curso e aí virou palestra e aí virou campanha. Então, agora, neste mês de setembro, eu estou entrando no 9º ano de trabalho com a campanha. E eu tenho certeza que a campanha já impactou muitas mulheres que aprenderam através de 4 atitudes tão simples a ter mais saúde íntima, a viver melhor com os seus genitais, a melhorar a autoestima, ao autoconhecimento. Elas sabem qual o produto correto usar, qual a vestimenta, qual a calcinha usar e os hábitos que ela pode ter em casa, simples, como dormir sem calcinha, ficar em casa sem calcinha, isso é fundamental. Uma área úmida, ela tem uma facilidade muito grande de ficar abafada. Então, abafar a vulva, abafar a vagina, traz consequências ruins para mulheres, corrimentos, cistites, maus odores, aquelas dores e irritações na hora da relação sexual, aquelas manchas, que a mulher não gosta na sua região íntima. E a campanha trouxe, então, essas 4 atitudes, ensina essas 4 atitudes muito simples. Hoje a gente já chegou até outros países, mulheres de Portugal, Angola, principalmente os países que falam português. Mulheres brasileiras que moram em outros países, através do meu canal, me escrevem: doutora, depois que eu troquei o sabonete, eu não tenho mais ardência, eu não tenho mais coceira, eu não tenho mais dor. Isso para mim é de uma realização tão grande que cada ano que passa, eu sinto que, ainda sendo minha filha, que a campanha ela está cada vez andando mais sozinha. E é justamente isso que eu quero, A campanha não é minha, a campanha é de todas as mulheres. Quem criou o Outubro Rosa não criou para ele. E olha onde o Outubro Rosa chegou, abrangeu o mundo todo. Uma campanha fundamental, importantíssima de prevenção. A campanha Saia com Saia é a mesma coisa. É uma campanha cuja bandeira principal, assim, enorme, é a prevenção. Então eu ensino, antes, era uma por uma no consultório, agora não, agora eu consigo abranger um público maior e cada uma que vai melhorando, João, vai falando para outras e outras e outras, Então vira uma grande corrente, porque ela começa a praticar, ela começa a perceber que está melhorando e dali para frente vira um hábito. Isso é muito bom. Então, é muito louco isso. É coisa que às vezes a ficha não cai. Olha, João, quando eu comecei o canal, ele era para mim uma ferramenta para o meu consultório, Eu comecei jogando ali as informações. Eu já tinha a campanha e eu queria me sentir mais à vontade de falar da campanha não só nos meus textos, nos meus artigos, naquele minutinho que tinha no Instagram. Eu precisava de mais tempo, até para estar como eu estou aqui. Tranquila, falar naturalmente, falar como eu falo no consultório.
E aí eu criei o canal morrendo de vergonha. Eu não gostava da minha voz, eu não gostava do meu jeito, da minha aparência. A gente tem uma autocrítica, né? Graças a Deus que o próximo dos 50 anos isso já estou melhorando, né? Vamos, não importa. O importante é o conteúdo. Eu não preciso de estar toda maquiada, escovada para ir para frente do meu canal. Eu vou com o conteúdo e é o conteúdo que as mulheres precisam, né? Então eu acho que o que aconteceu foi uma sucessão de coisas. Primeiro que eu fui a primeira a criar um canal para ginecologia, não para sexo, não para o erotismo, não para a sexualidade somente. Não estou ensinando as mulheres ali como terem um desempenho sexual fantástico, porque isso já tem bastante. Que bom que tem, é importante falarmos sobre isso. Mas em contrapartida, o básico do básico, que é o autoconhecimento, que é saber como cuidar do próprio corpo, próprios genitais, falar de útero, ovário, até a própria palavra vulva e vagina não eram faladas. Eu que comecei a falar a palavra vulva em canais e nos meus... Era falado pepeca, outros nomes parecidos, né? Não, gente, é vulva o nome. É vagina e etc. Então, até ensinar elas a diferença de vulva e vagina, a mulher não conhecia, a mulher não sabia. A alegria que eu tenho delas me dizerem isso, doutora, obrigada, eu não sabia isso, e eu tô com tantos anos, por exemplo, né? Então, o sucesso do canal foi isso, foi falar de um assunto com autoridade médica, como ginecologista. A segunda coisa que eu acho é que eu trouxe a minha linguagem do consultório para, não sei como eu consegui, porque é difícil você olhar para um celular e falar como se fosse uma pessoa. Mas eu fui melhorando. Estou fazendo 6 anos de canal. Então eu acho que eu fui melhorando. E eu tenho certeza que o que está ali é o meu natural. É o meu mais natural possível, né? Claro, eu preparo um roteiro para não pegar os afluentes do rio, né? Que eu vou me empolgando, mas o palavreado também, eu tirei ali o mediquês, né? A gente fala o palavreado correto, né? E outra coisa também, com respeito. Eu acho que o corpo da mulher, principalmente os seus genitais, não é motivo de piada. Tem a hora da piada, ok, é legal, já tem gente que faz muito bem. Eu tinha que ter o meu comportamento de consultório, que é o meu propósito de fazer algo, e no meu consultório não tem piada. A gente está falando de uma pessoa que precisa de orientação, que precisa e quer alguém que explique as coisas para elas de uma forma simples. E eu acho que mais um fator que ajudou os vídeos são curtos. Né, eu comecei com menos de 5 minutos, hoje eu já estou com menos de 10. Então eu trago um roteiro bem equilibrado, um roteiro bem completo e eu entrego o que está no título do vídeo. Eu entrego sem muita enrolação. Acho que é isso, sucesso, eu fico feliz demais, demais, quase 2 milhões. Uau! O futuro já chegou. Não tenho dúvidas nenhuma de que o futuro já chegou, não só com relação à ginecologia, mas com relação à medicina toda. E eu gosto de citar 4 fatores para isso já ter mudado a nossa visão da medicina, né, hoje em dia. A primeira coisa foram as mudanças culturais. A cada geração, os valores vão mudando, as coisas vão melhorando, né? A informação vai chegando e foi-se o tempo em que as mulheres e as pessoas iam no médico somente quando estavam doentes. Então, isso foi o grande avanço da medicina, a gente conseguir chegar antes da doença, a gente saber o rumo que a doença faz, né, pega, e a gente antecipar isso. Então, as mudanças culturais. A segunda coisa é a evolução científica. Então, a evolução científica e tecnológica, hoje em dia, estamos cada vez com métodos diagnósticos mais precisos e menos invasivos. A gente já tem hoje em dia a cirurgia robótica, a gente já chegou no genoma, a gente já chegou no microbioma, que é o conjunto de genes de todas as bactérias que vivem no nosso corpo. Então, a evolução tecnológica e científica
também faz com que o futuro já seja hoje. O outro fator é que as informações são mais fáceis de ser disseminadas. A gente consegue acessar essas informações com muito mais facilidade. Está tudo muito fácil, está tudo a um clique, né? Só não se informa quem não quer. As coisas estão globalizadas e isso favoreceu também que o futuro chegasse. E a última coisa que eu gosto de citar é a nova relação médico-paciente. Médico antes era um semideus, visto pelas pessoas como um semideus, porque nunca foi, e era difícil, era inacessível, né? Hoje não, hoje o médico está aí, está na rede social, todos fazem questão de se mostrar, de se colocarem solícitos, né? De mostrarem os seus trabalhos, então as pessoas têm mais uma relação melhor com os seus médicos e mais acessibilidade a eles. E sobre a ginecologia em especial, né, além das atualidades diagnósticas e tudo mais, hoje a gente tem os tratamentos regenerativos que a gente não tinha, porque a vagina também envelhece. A vagina envelhecendo, todo o assoalho pélvico envelhecendo, eu tenho prejuízo em estruturas e funções. Quando a gente envelhece no rosto, a gente vai ter uma ruguinha ou outra, mas eu continuo conseguindo viver, né? Quando a gente envelhece nos nossos genitais, no nosso assoalho pélvico, a bexiga cai, ocorre flacidez, perda da urina, incontinência urinária, ressecamento vaginal. Então são dois órgãos muito importantes que ficam com as suas funções irregulares, acometidas. Então hoje a gente tem vários tratamentos, incluindo o laser, né? O laser regenerativo que chegou para ficar. Ele está há pouco tempo nos consultórios médicos e de lá ele não vai sair mais. Então já chegamos no futuro, sim. A gente nasce sem manual de instruções, nosso corpo não tem, mas que bom que a ciência está aí, continua aí para descobrir, né? Fatores importantes. Mas no meu manual de instruções, eu tenho o meu especial, né? Eu tenho um que todo mundo já sabe, e aí eu coloquei algumas coisas minhas. Mas a primeira coisa do manual de instrução, a gente deve obedecer 3 médicos. O primeiro médico é a doutora dieta, que tem que ser equilibrada e saudável. Não adianta, a gente é o que a gente come. O segundo médico é a doutora atividade física. Também não tem jeito, a gente tem que praticar 1 horinha por dia, vai ter consequências a longo prazo. E o terceiro médico é o doutor sono. Temos que dormir adequadamente em torno de 8 horas por dia. É na hora do sono que a gente fixa as coisas na memória, tudo que a gente viveu, aprendeu durante aquele dia. É durante o sono que a gente produz hormônios da saciedade, portanto eu vou controlar o peso durante o sono. É durante o sono que a gente produz anticorpos, então a minha imunidade melhora durante o sono. Também é nesse momento que a gente produz substâncias anti-pressão alta, que são relaxantes dos vasos sanguíneos. Também previne a pressão alta. E durante o sono, que a gente tem produção de substâncias que melhoram e modulam o nosso humor. Toda pessoa que não dorme é mal-humorada, né? Então esse é o fator número 1 ali do meu manual, obedecer esses 3 médicos, tá? O segundo é observar seu organismo. O organismo da gente não fala, mas dá sinais e sintomas. Então, uma dor diferente e persistente, um fluxo menstrual irregular, 3 meses ou mais, uma alteração da tua pele, uma alteração da tua urina, do teu intestino, da tua digestão, né? Então, observar o corpo. Outra coisa do manual, fique longe dos vícios. Álcool, droga, cigarro, comida, doce e o que mais vocês quiserem colocar. Vício nunca é bom, né? Ficar longe dos vícios. Outra coisa do meu manual, ficar longe dos excessos. O que adianta a gente levar uma vida regradinha no dia de semana e aí chega no final de semana, eu quero viver tudo que eu tenho para viver naquelas 48 horas. Não adianta, né? Então, evitar os excessos. Outra coisa do meu manual,
Fique perto de pessoas que agreguem, né? Pessoas positivas, pessoas com boas vibrações, isso vai fazer bem demais para a nossa saúde mental. Outra coisa, reservar um momento para a gente fazer o que a gente gosta. Fundamental a gente estar respirando, batendo o coração de uma forma ali por algo que eu gosto, também vai ajudar bastante na nossa saúde mental. Mais um fator do meu manual é alimentar o espírito, né? A gente vive só trabalho, ou então só lazer, trabalho, mas o espírito também precisa de alimento. Então, se aproximar de Deus de alguma forma, trabalhar a própria espiritualidade. E no meu manual, claro que tem usar saias, vestidos, roupas soltas, leves, né? Aproveitar e já viver a vida com leveza e com plenitude. Eu quero agradecer a todos os leitores da Fosplay pela atenção, por terem ouvido e lido a minha história aqui comigo. Quero deixar as minhas redes sociais para vocês me mandarem mensagens, algum comentário, até tirarem as dúvidas. Vou gostar muito de estar conectada com vocês nas minhas redes. Lá no YouTube é Saúde da Mulher com doutora Laura Lúcia e eu tenho 2 Instagrams. O Saúde da Mulher, @Saúde da Mulher e o @Saia com Saia. Espero vocês, vamos nos conectar por lá. E muito obrigada.